Testemunhas de Jeová. Que novo nascimento é esse? Este é o canal MCA Apologético, ou Ministério Cristão Apologético, onde eu geralmente trago algumas observações a respeito de seitas e especialmente avaliações de alguma heresia específica. Agradeço você que tem nos acompanhado aqui no canal e peço que, por favor, inscreva-se, compartilhe se achar que este vídeo pode ser edificante para a sua vida. Eu vou trazer uma avaliação e uma informação a respeito da doutrina do novo nascimento segundo os teólogos da Torre de Vigia. Eu gosto sempre de lembrar isso, que as Testemunhas de Jeová como comunidade não tem absolutamente nenhuma participação na construção, no debate, na reflexão dos seus dogmas, nem em concílios representativos, absolutamente nada. Tudo que é decidido de forma suprema, de forma absoluta e imposta a toda testemunha de Jeová, vem do corpo governante, que são os líderes, né? O corpo governante é formado de testemunhas de Jeová antigas e eles então decidem tudo, né, sobre crenças e práticas das testemunhas de Jeová. Então hoje quero falar a respeito da crença do novo nascimento. Bom, vamos para uma breve recapitulação a respeito do que nós cremos, que é o que a Bíblia ensina sobre o novo nascimento. Todos nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, por meio da desobediência de Adão e Eva, a humanidade foi acometida de uma morte espiritual. A morte espiritual, ela foi a primeira das mortes experimentada pela humanidade. Então, a comunhão, né, o vigor e a existência de convivência com Deus a partir de uma comunhão livre, espiritual, com Deus a partir do homem e também de Deus a partir de Deus com o homem, foi interrompida pelo pecado. E isso a Bíblia chama de morte, uma morte espiritual. Efésios, que é uma passagem clássica sobre isso, capítulo 2 e o versículo 1, lá começa a discorrer até, né, o versículo 8, alcançando o assunto da salvação, e destaca que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a compreensão do novo nascimento decorre do entendimento correto a respeito do pecado e do entendimento correto também a respeito da antropologia. O que é o homem? O homem, ele não é só matéria, ele tem um espírito, uma alma, uma parte material, que ela é uma realidade na sua comunhão com Deus. Não só intelecto, em percepções, digamos, intelectuais, abstratas, mas uma realidade espiritual que comunga com Deus. E esta realidade ela é atingida de morte por causa do pecado, então não é mais possível o homem ter essa comunhão perfeita, plena, que traz a ele aquilo que compreendemos ser a vida eterna. Bom, agora o que é que pensa o corpo governante, né? Ou os teólogos da Torre de Vigia? Bom, o que eles ensinam sobre o novo nascimento é o seguinte: para eles, o problema já começa desde o pecado, o problema já começa desde a antropologia e aí atinge, digamos aí, a soteriologia, pelo menos, né, uma faceta da soteriologia que é o novo nascimento. Já que o pecado, né, foi a desobediência que resultou, né, na falta de amizade com Deus, não uma morte espiritual de uma comunhão real que se tinha, mas
se torna assim, né, um afastamento de Deus, mas que resulta apenas numa morte física, né? Então, a pessoa que começa a obedecer a Deus, ela restaura a sua amizade com Deus. Mas, para o pensamento da teologia das Testemunhas de Jeová, o homem ele não tem um espírito, ele não tem uma alma. Esses termos são sinônimos de vida ou de existência, mas nenhuma parte ou uma entidade que existe distinta daquilo que é material. Então, quando uma testemunha de Jeová diz para você sobre o novo nascimento, ou quando você diz para ela a respeito do novo nascimento, eles têm pensamentos totalmente diferentes daquilo que nós cremos segundo as Escrituras. Então, já que para eles o ser humano não tem nada espiritual e imortal, e tem uma promessa bíblica de Jesus levar pessoas para o céu, e para eles só serão 144 mil, uma outra fraqueza, uma outra mediocridade doutrinária, que em outro vídeo falo sobre isso. Então, o que é necessário para o ser humano, que é só matéria, ir para o mundo espiritual? É necessário, segundo eles, que se produza um corpo apto para morar no ambiente espiritual. Então, o novo nascimento para a Testemunha de Jeová não tem nada a ver com o novo nascimento que a Escritura ensina, que os cristãos creem desde os seus primórdios, que é uma restauração da comunhão do Espírito e do ser total com Deus, a partir de uma regeneração, uma obra do Espírito Santo em que ressuscita este Espírito que está em um estado de morte, para ele voltar a viver, e essa vida é a comunhão com Deus. Ele tem existência, mas não comunhão com Deus, e isso é morte. Para Testemunha de Jeová, isso não vem ao caso. Para eles, então, precisa que o Espírito Santo, ou Jeová, produza para 144 mil um espírito apto para herdar o reino celestial, e aí sim ele vai poder desfrutar da imortalidade e da eternidade. Isso é o novo nascimento para a teologia das Testemunhas de Jeová. Então note você que não tem nada a ver, né, com o novo nascimento que as Escrituras ensinam do começo ao fim. Quando as Escrituras falam do novo nascimento, está sempre associado à fé em Jesus, à obra do Espírito Santo, né, ao agir de Deus no coração do homem, aonde se produz arrependimento, transformação, mudança de vida, conversão, adoração, missão, piedade. Isso tudo é produzido pelo Novo Testamento. Para Testemunha de Jeová, não. Isso tudo é produzido pela religiosidade que obedece o corpo governante, as diretrizes, e aí eles vão ser amigos de Jeová. Os 144 mil, sim, vão receber o novo nascimento, e só esses são considerados filhos de Deus. Note bem isso, que a filiação aí é porque eles se tornarão seres espirituais, e aí nesse sentido se tornam filhos de Deus, porque o ser humano é simplesmente matéria, então precisa receber esse espírito para poder ser filho de Deus no reino celestial. Então, o novo nascimento para as Testemunhas de Jeová é isso, uma produção, né, de uma outra vida, né, espiritual, um ser como se fosse um anjo. Então, para eles, os 144 mil, a partir de 1918, outra história complicadíssima de se provar e manter, né? Mas desde 1918 em diante, quando alguém que pertence a esse número dos 144 mil morre, ali entra em, digamos assim, em uso
o seu corpo espiritual, ele recebe esse corpo espiritual e ele ressuscita como um espírito. Então, para Testemunho de Jeová, aquele que pertence aos 144 mil pode estar no túmulo, mas o seu espírito já surgiu como uma entidade e já foi para o céu. Né? Deus deu para ele um novo corpo, copiou toda a memória daquela Testemunho de Jeová, que faz parte dos 144 mil, copiou toda a memória no espírito e agora ele pode viver no céu com Jesus e com os anjos e com Deus. Ao passo que antes de 1918, ou seja, eles acreditam que os 144 mil começa a contagem desde quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, né? Então dali para trás ninguém vai para o céu, porque não houve, digamos aí, o novo nascimento, não houve uma produção de espírito para essas pessoas morarem no céu. Então de Pentecostes até 1918, aquele que pertencia aos 144 mil ficava no túmulo esperando esse tempo. Quando chegou esse tempo, ressuscitou e agora a testemunha ungida que morre depois de 1918, o seu espírito que foi recebido no novo nascimento, mas só se manifesta nesse momento, ele então vai para o céu e aí eles compreendem que é num piscar de olhos, né? Eles são transformados no piscar de olhos. Então, para eles, já estamos vivendo no tempo da vinda do Senhor, da presença do Senhor, aliás. Então, o ungido morreu, num piscar de olhos ele é transformado. Isto é, ele deixa o corpo, mas ele é transformado num espírito com todas as suas memórias e ele vai para o céu. Este é o novo nascimento das Testemunhas de Jeová. Aliás, o novo nascimento da teologia da torre de vigia. Não tem nada bíblico. Como diz a Escritura em João, aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem chamados filhos de Deus, porque não nasce da carne, nem do sangue, nem da vontade de Deus, mas nasce pelo poder da graça do Espírito Santo. Então, é um vídeo de esclarecimento, né? Por si só, esse assunto ele derrete-se, né? Porque é um ensino falso. E devemos lembrar que quando você fala com uma testemunha de Jeová, os termos não estão sintonizados, estão bem distantes mesmo. Não é uma questão que um ponto de vista em um aspecto é diferente ou não, como acontece no Arraial Protestante. Ali é totalmente diferente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos mantenha no caminho da verdade. Deus abençoe sua vida.